Diego? Boa pergunta. Não é só mais um canal no YouTube. Na verdade, a gente vai começar um negócio do zero. É um projeto que surgiu de uma ideia a partir de uma perda pessoal, que foi perder uma avó, que cozinhava muito bem, por sinal, e aí nasceu a ideia de um sabor de memória. Mas primeiro vocês precisam saber quem é a gente. Eu sou a Karine. E eu sou o Diego. E nós dois somos chefes de cozinha. E a ideia desse projeto é trazer memórias linkadas a receitas. A gente sabe que tem um monte de gente ensinando a fazer comida, e o propósito nem é esse aqui. É você conhecer a história das pessoas por trás da receita. Então a gente vai mostrar para vocês o que elas tiveram um grande carinho de mostrar para a gente, que foi abrir a vida deles. A gente começa com um projeto do Rancho das Cabras, mostrando para vocês a ideia do queijo Boursin deles e outros queijos que eles fazem, e como isso surgiu, que não foi do dia para a noite e não foi querer montar um comércio. Foi uma família que começou um negócio, um estilo de vida, e depois isso veio a dar renda para eles. Isso para nós foi muito interessante. Conhecer alguém que contou toda a história de vida e ela vive do jeito que ela quer viver desde o início. Eu acho que é importante as pessoas saberem também que nós somos professores, somos consultores de gastronomia, então nas nossas viagens, nossos trajetos, a gente acabou reunindo muitas histórias de memórias de pessoas que trazem aquela receita de família, ou que tem aquela receita de infância. A ideia é que vocês compartilhem as histórias de vocês. Todo mundo tem um link de comida com a sua história. Se você puxar a sua lembrança mais antiga, talvez ela tenha a ver com comida. Seja um bolo de aniversário, seja um brigadeiro, algo que sua mãe, sua avó fazia. O que a gente quer saber é essa história. Qual foi o dia mais importante na sua vida e ela teve a ver com comida? Talvez o avô ou a avó que você perdeu, ou está vivo até hoje, mas ela sempre faz aquele bolinho especial quando você vai visitar a casa dela. Sabe o que eu lembrei agora? Daquela história que você sempre conta nas aulas do bolo de aniversário, da festinha de aniversário, que reunia a família, que todo mundo se reunia para fazer. E a gente acabou perdendo isso. A gente sempre usa como exemplo festa de aniversário. Festa de aniversário sempre foi um trabalho em grupo de família. Você reunia 3 dias antes ou mais e tinha a tia fazendo docinho, tinha a avó fazendo bolo, tinha a mãe enfeitando. E o mais incrível, e para quem é mais novo e não conhece isso, é que as melhores lembranças de aniversário foram os aniversários mais simples, mas é porque eram feitos pelo aniversariante e pela família dele. Hoje a gente entra numa casa de festa, paga, entra, sai, tem todo o luxo, mas não tem carinho. E o que a gente está procurando não é esse comércio que a gastronomia tem, não que ele não seja importante, mas não é o que a gente está buscando. É justamente essa história, é o cerne que tem dentro dessa receita que mostra o quanto é importante a sua família, a história dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai ou sua, e ela tem a ver com comida. A gente quer saber que gosto tem esse sentimento para você. Então, pessoal, a gente falou sobre memórias que a gente quer utilizar, não só as nossas, como de vocês também. Uma memória que vai ser a primeira que a gente vai utilizar não é nem tão familiar para nós, mas é uns amigos que acabaram virando família. A gente vai apresentar ainda para vocês o seu Ângelo e a dona Neuza, que fazem parte do Rancho das Cabras, são os donos e criadores dessa história. Mas por que ela é importante para nós? Porque esse queijo que vocês estão vendo, que parece ser muito, muito simples, ele tem anos e anos de história familiar. E ele foi apresentado para nós e ensinado para nós sem custo nenhum e com o maior carinho do mundo. O seu Ângelo foi uma das pessoas que, quando a gente estava no sítio deles, na serra, era meia-noite, eu estava lá aprendendo a fazer queijo. E ele estava passando isso para mim com o maior carinho do mundo, porque ele não estava cobrando isso, ele queria repassar conhecimento. E é o que a gente quer fazer aqui, a gente quer repassar conhecimento, a gente quer repassar sentimento, e quer que vocês vejam que o que a gente vai fazer é extremamente simples e pode ser feito em casa com uma facilidade muito grande, mas a gente ainda vai apresentar para vocês a história dessa família, que é uma coisa que a gente não consegue mensurar, só você vendo para entender como tudo isso surgiu.
Bom, gente, vou começar a mostrar a receita para vocês, o que a gente escolheu fazer com o Bursan. O Bursan vai ser o destaque, então ele vai estar por cima. Mas a gente vai fazer uma torrada, e a gente não vai usar o forno, a gente vai tostar na frigideira com tomates refogados, pimenta, pimentões, cebolas, um pouco de erva doce e a nossa queijo Bursan com pimenta verde. Então eu vou começar pegando um pão. As pessoas costumam perguntar por que receita com pão, geralmente, se a gente podia estar fazendo algo mais complicado. Mas como a gente está falando de memória, a gente sempre quer lembrar o seguinte, que pão é algo que remete muito à casa da gente. Seja você rico, seja você pobre, seja você qual for a classe média, você sempre teve uma relação com pão, menos que você esteja fazendo dieta. Mas fora isso, você tem uma relação com pão e isso te lembra muito a infância ou coisas próximas a você. Cortei 2 fatias do meu pão, um pouco de azeite de oliva, frigideira não muito quente porque eu não quero queimar. Cortei as 2 fatias de pão, então eu venho para a frigideira quente, mas não em excesso. De preferência eu vou mexer quase sempre, porque eu quero que ele vá tostando devagar. Se eu tiver com fogo muito alto, eu vou acabar queimando o pão. Se eu tiver com fogo muito baixo, esse processo vai ser muito lento. Sempre mexendo de um lado para o outro, e aí eu vou tendo os 2 lados mais tostados. Feito isso, eu vou colocar o meu pão na minha tábua e a gente vai para a próxima parte. Pessoal, vamos começar cortando os legumes para a gente poder fazer o nosso refogado de tomate que vai na nossa torrada. Mostrar como é que monta agora o nosso tomate refogado. A gente tem todo o mise en place pronto, tudo organizado, bonitinho, vocês viram como é que corta. Ao longo do tempo, conforme vocês perguntarem, a gente vai tirando as dúvidas, também mostrando como é que usa melhor a posição da faca, da mão, a posição mais segura para não se cortar, mas isso é para outro vídeo, certo? Tudo separado aqui, eu tenho a cebola, pimenta de moça, pimentão amarelo, nosso tomate cereja, certo? O Bursan vai só para finalizar, vai para a parte superior e a gente tem um pouco de sal. Vamos começar com azeite de oliva. Gente, a gente começar a montar, então a gente tem o nosso pão tostado, a gente tem o nosso refogado de tomate cereja, pimentões, cebola e pimenta. Como o tomate contém líquido, é um prato que a gente monta e já serve.
aqui o nosso queijo Bursan, que a gente falou dele, certo? E a gente ainda vai mostrar toda a história dele para vocês. Você pode ver que é um queijo bem macio. A gente acaba tendo a crocância do pão, você tem a umidade do refogado, com a picância da pimenta, a erva doce para suavizar e a cremosidade do queijo. Bom pessoal, essa foi a receita que a gente trouxe para vocês, que faz a gente lembrar do Rancho das Cabras, por tudo que a gente passou lá, por tudo que a gente conheceu, e vocês vão conhecer também toda essa história. E tudo isso que a gente tem aqui remete muito ao que a gente encontrou lá, desde o início, e toda vez que a gente visita, a gente tem essa recordação muito boa com eles. E eu acho que essa receita, não só pelo queijo que é feito lá, não só pelos tomates, que a gente adora os tomates que são plantados lá, mas a gente gosta muito dessa proposta caseira. Então essa é a receita de hoje. E a gente já está preparando outras coisas para vocês conhecerem. Eu vou trazer a dona Eliane, que faz um pão, que cada detalhe do pão é cheio de história. E ela se sustenta a família fazendo esse pão há bastante tempo. E que não é um pão comum. É incrível a história de superação dela, a história que ela traz dentro desse pão. Então, um dos próximos programas vai ser esse, vai ser bem legal. Deixa eu...